Sistema de direito do inferno, mas nós temos hoje um dia bem empolgante, eu diria. Um dia bem empolgante, porque nós temos o Bolsonaro surtado, temos imagens, né? Do Bolsonaro surtado. Surtado não, mas indelicado. Tem que ir pro Legendários, Bolsonaro, tá? Tem que ir para aprender. Tem que ir pro Legendários, para aprender a tratar a dona Michele do jeito que ela quer que tu trate ela, de uma forma mais, né, ser um marido de fato, né? Então temos o Bolsonaro indelicado, desrespeitoso com a oficial de justiça, temos imagens. Nós temos também o pastor Silas Malafaia chamando o Alexandre de Moraes de ministro desgraçado. Esse aí já era para ter tomado pelo menos uma temporária nas costas, tá? Pelo menos passar uma noite, já era. E nós temos também aquilo que eu separei para a matéria inicial desta noite, que, para a surpresa de zero pessoas, Mauro Cid pulou definitivamente da barca. Mauro Cid pulou da barca. Cid pede absolvição sumária ao STF na ação do golpe, porque ele disse que ele era só um porta-voz. Ou seja, Bolsonaro, ó... Caiu, patrão. Tudo no teu, tudo no teu. Segundo Mauro Cid, ele só falava o que tu queria que fosse dito. Ele só cumpria o que tu mandava fazer. Ele só seguia as tuas ordens, porque, como o próprio cargo diz, ele era ajudante de ordens. Logo, segundo a defesa de Mauro Cid, ele não pode ser acusado de nada, porque fazer o que o Bolsonaro mandava era prerrogativa da função de ajudante de ordens. Dito isso, Bolsonaro, para traduzir para ti que não tem capacidade interpretativa, reflexiva, cognitiva, o que Mauro Cid quis dizer é: tudo no teu, patrão. Perdeu. Tá? Tudo no teu, patrão, porque foi tu que mandou eu fazer, eu só cumpri ordens. Então, tá aí, Mauro Cid quer absolvição sumária, porque, segundo a defesa dele, ele não tem culpa de nada. Ele estava só cumprindo ordens, Fabrício Rinaldi. Pois é, conte-me uma novidade agora, cara, que foda, né? Sinceramente, eu não imaginava essa. Eu imaginava que, cara, sabia que eu imaginava que o Mauro Cid podia voltar no negócio? Não, o que eu falei do Bolsonaro não é, porque o Bolsonaro, depois das manifestações de São Paulo, se sentiu poderoso. Você reparou ele, o Malafaia é outro que tá se sentindo poderoso. Eu achei que o Mauro Cid ia voltar atrás, cara. Não, porque depois que o negócio da anistia dá uma avançadinha no Congresso, o Hugo Mota dá uma ramelada, seria o cenário perfeito pro Mauro Cid tentar, né, voltar atrás. Mas não, cara. Jogou o Bolsonaro na lama de vez, vai apresentar prova, imagino eu, né, Viário? Claro, mas claro. Milhões de provas ali. A própria PF tem muita coisa do Mauro Cid. Agora, você imagina a PF indo atrás das coisas e descobrindo as coisas do celular, de computador, já descobriu um monte. Imagina agora, se é que vai de fato acontecer isso, o Mauro Cid colaborando, cooperando com a PF, dizendo, ó, procura ali, procura lá, tá nesse lixo desse e-mail, foi apagado tal data mais ou menos, cara, caiu, vai. Olha, tá ferrado, cara. Tá ferrado. Bolsonaro, vai ser preso. Vai ser preso, meu velho. Embora, como é que eu posso dizer? Embora isso não vá livrar o Mauro Cid, porque existe lei para isso que diz, eu não sei como é que são com os militares, mas um servidor público, por exemplo, ele não é obrigado a cumprir uma ordem que ele entenda ilegal. Tá? Ele não é obrigado. Deve cumprir, não deve. Não é obrigado e não deve cumprir uma ordem que é ilegal. Então, embora isso aí não vá livrar o Mauro Cid, mas isso deixa muito claro, né, que o Mauro Cid vai tentar, através da defesa dele, pegar a pena mínima possível. Né? Ele vai dizer, não, isso aí era ordem e, sei lá, eu corria risco de vida se eu não cumprisse. Entendeu? Então, né? Coisa desse tipo. Eu sabia que era errado, mas como é que eu ia dizer não? O cara era o presidente da República.
né? Mas ele vai ter que dar prova, cara. Não dá para ficar, por mais que já tem um monte de prova da PF, mas se ele quer diminuição de pena, se ele quer ser agraciado de alguma forma, de alguma forma que seja, ele tem que apresentar provas, ele vai ter que apresentar um monte de coisa. Viaro, você lembra daquele vídeo do Bolsonaro dizendo: pegaram as coisas do meu ajudante de confiança? E era o Mauro Cid ali. Ele ficou. Pegaram, Mauro Cid, é meu, é de confiança. Cara, que ele não entregava. Mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó. Claro que a gente está aqui só fazendo hipóteses, né? Mas eu vou dizer assim, muita coisa o Mauro Cid não vai ter dificuldade de provar que era cumprimento de ordem. Exato. Não vai ter dificuldade de comprovar, porque muita coisa é evidente que ele estava cumprindo o papel dele de ajudante de ordens, entendeu? Até nos outros processos que aparece ele, por exemplo, quando ele ia pagar as compras da Michelle, né, para ela, as compras pessoais com um cartão corporativo e coisa, é barbada dele provar que ali ele estava sendo usado não só como ajudante de ordens, mas como office boy do Palácio do Planalto, pagar conta. Entendeu? Pagar boleto. Com que literalmente. Dinheiro? Com dinheiro. Então, na verdade, a gente vai ter um festival de punição, de pena de prisão aí, que vai sair muito rápido. Mas vai seguir um bom tempo, com muitos outros processos, com muitas outras penas. Isso aí vai ter muita coisa que vai ser aberta, que vai aparecer. Não vai ser algo assim que vão se livrar rapidinho. O que eu quero dizer? Esse cara vai estar preso e vai estar sendo julgado ainda em outros processos. Né? Ele vai estar preso e a pena aumentando. Aumentando. Então, é a primeira notícia que eu trago da noite, porque, na verdade, muita gente tinha falado, inclusive o pessoal da extrema-direita, que o Mauro Cid era um cara que resistiria a toda e qualquer pressão, porque era preparado para isso, e que por ser preparado e capaz de resistir, não entregaria ninguém. Era um homem super preparado para esse tipo de situação. Eles quiserem dizer assim, pode até torturar, que ele não entrega. Pois está aí, o cara viu o quê? Ele viu que, primeiro, ele jogou a carreira dele militar no lixo. Isso não é pouca coisa. Ele estava numa linha em que ele ia chegar ao generalato. Ele ia chegar. A trajetória dele estava descrita. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o professor Chico Teixeira, que vem aqui com muita frequência, o Chico Teixeira foi professor do Mauro Cid. Chico Teixeira que dá aula na academia militar, dá aula para os militares. Ele foi professor do Mauro Cid e disse que o Mauro Cid sempre foi um aluno dedicadíssimo e com grande desempenho, inclusive. Então, ele ia chegar. Então, ele sabe, primeiro, que ele colocou a carreira dele no lixo. Isso é incontestável. Segundo, ele destruiu a saúde mental da família dele. De família. Isso envolve filhos, isso envolve tudo, colégio, amigos, o que estão dizendo, o que não estão dizendo. Então, primeira carreira, segunda, saúde mental da família. E terceiro, ele perdeu qualquer tipo de perspectiva dele de liberdade nos próximos anos. Então, chegou uma hora que esse cara deve ter pensado, não, porque acham que eu não vou falar nada, que eu não vou entregar ninguém, porque eu estou preparado. Tá, mas eu estou preparado para mim e para minha família, ou eu estou preparado para fazer com que essa gente aí fique tranquila e eu abrace tudo por eles? Não vou abraçar coisa nenhuma. Eu vou falar a verdade. E foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. E vou te falar, cara, eu, na minha opinião, ele demorou até para entregar o Bolsonaro. Eu achei que ele ia ramelar antes. Assim, pô, se você pensar, quando que começou o processo com o Cid em delação, preso, etc., faz mais de um ano e meio, talvez. Sim. Não lembro exatamente. Então, assim, você pegar um cara como ele, que obviamente é um cara de alto desempenho, etc., já que era um ajudante de ordens do presidente da República, não é qualquer um que é alçado a um cargo como esse. É um cara de muita coragem, é um cara de execução.
É um cara que faz, é um cara que guarda segredo, é um cara sigiloso, é um cara discreto. Quem sabia quem era Mauro Cid antes de ser revelado o que foi revelado? Não sabia. Então o cara, ele suportou até onde deu. Mas é batata, cara, não tem como. Essas coisas, viado, elas têm prazo para acabar. Não tem como. Quando o cara tem carta na manga, faz o processo com o cara, que o cara vai acabar soltando em um determinado momento. Ele não vai guardar o segredo por causa da vida, ele não vai se ferrar os filhos dele, a família dele, a esposa, tudo que acabou Claro. acontecendo, por causa para salvar um vagabundo. Ainda assim, ele se segurou. Ainda assim, ele tinha uma espécie de lealdade. Isso. Ele tinha, Exato. até porque ele abriu mão, olha só, ele abriu mão de uma promoção no exército para ser ajudante de ordens. Ó, isso eu não Tá? sabia. Sim, ele abriu mão de uma. Ele poderia chegar ao generalato mais rápido, inclusive. Aí, Ele abriu mão de uma promoção para ser ajudante de ordens, porque para ele aquilo ali era o máximo, ser ajudante de ordens do presidente da República. Entendeu? Ele entendia que ele ia sair de um mandato do Bolsonaro, voltar para o exército e ele ia subir na escala assim, pô, o cara é o ajudante de ordens do presidente da República. Botou no currículo. E não é um raciocínio errado. Claro não é que um não é. raciocínio errado. Não, não é. Então ele tem motivos, inclusive, para ter raiva do Bolsonaro, cara. Total, bicho. Ele tem motivo para isso. O Bolsonaro ferrou com a carreira dele. Ferrou com a carreira dele. E tem mais gente que começa, então. O Cid não é o primeiro, gente, tá? Não é o único, tá, gente? Tem mais gente que começa agora a pular da barca. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Tem mais gente. Hoje é o dia das puladas da barca, tá? Tem mais gente pulando da barca. Vamos lá, né? Faz só 2 semanas que ela disse que estava chateada com o Bolsonaro. 2 semanas. Faz só 2 semanas que quando o Bolsonaro disse que perdeu a eleição por causa dela, ela disse que estava chateada porque o presidente Bolsonaro e coisa. Só que em 2 semanas parece que, parece que eu não sei, como diria o Patropi. Patropi, é porque eu sou velho. Né? Patropi, clássico. Patropi, vamos lá. É sempre mais fácil, né, colocar a culpa na outra pessoa quando você não sai perdedor de alguma coisa. Eu não guardo rancor do presidente Bolsonaro, tenho orado por ele para que ele saia bem dessa cirurgia, a gente precisa muito dele, o Brasil precisa dele, muitas pessoas se inspiram nele, hoje ele é o maior líder da direita, a gente precisa construir outros líderes, para que outras pessoas possam não ficar tão dependente de uma pessoa só, né, e eu acho que ele tem muito a doar ainda para esse país, mas me fez muito mal, eu piorei da depressão, doeu muito, dói muito mais isso do que uma condenação de prisão, dói mesmo, porque é uma injustiça, né, e eu me doei muito para essa causa toda Bolsonaro, mas eu tenho que entender o lado dele também, então estou aprendendo a perdoar, relevar, eu acho que ele foi infeliz na fala dele, e espero que um dia ele possa ver o quanto isso me machucou, né, me machucou mais, assim, não o que ele disse, né, mas toda essa situação me machucou muito mais do que talvez até a ele, porque eu me culpei bastante e venho sofrendo desde... Veja bem, ela tenta, depois da fala inicial, ela tenta corrigir tudo o que ela disse, mas nós vamos ouvir de novo a fala inicial e prestem atenção na primeira frase dela. Que maravilha. É sempre mais fácil, né, colocar a culpa na outra pessoa quando você não sai perdedor de alguma coisa. E esse gesto, né? É mais fácil colocar a culpa em outra pessoa quando você, né? Buscando uma palavra para não ser tão agressivo. Exatamente, né? O que é esse gesto, Zambelli? É mais fácil botar a culpa em mim do que admitir que você é um bosta, né? Quando você é mais fácil, sai perdedor. É mais fácil botar a culpa em outra pessoa. Maravilha, maravilha. Se 2 semanas atrás ela estava chateada, hoje ela diz que é mais fácil botar a culpa em alguém quando você sai perdedor, daqui a 2 semanas ela vai estar mandando ele a merda, cara. Tá? Daqui 2 semanas. E quando ele for preso, aí ela vai dizer: eu não sou carcereiro.